Eu queria falar hoje de algo que me chamou muito a atenção essa semana. Eu inclusive fiz uma postagem na internet por isso. Não sou de fazer toda hora, mas isso eu precisei falar lá. Uma forma de compartilhar algo que Deus estava ministrando no nosso coração. Mas por muito tempo a gente vê comentários e mais comentários, mas esse especificamente me chamou a atenção. Eu vi alguém num vídeo dizendo a seguinte frase para outra pessoa: Deus me deu uma visão que você vai se casar e que você vai ter um marido. Ponto. Esse não era o fim da visão. E ela concluiu dizendo assim: porque você nunca soube o que é ser amada. E agora Deus vai te dar um homem para você saber o que é ser amada. Naquela hora eu fiquei me questionando. Eu disse: como é que alguém pode conhecer Jesus e não se sentir amado? Muitas pessoas ainda consideram isso uma verdade. A nossa cultura, as canções, o ensino dos nossos dias, eles todos apontam para isso. Eles estão dizendo sempre que o homem tem um vazio que precisa ser preenchido, e que de alguma forma você tem que correr atrás de um romance ou de uma realização, seja ela na área financeira ou em qualquer outra área, que possa preencher esse vazio. Mas na maioria dos casos, o amor, o sexo, o envolvimento romântico, ele virou esse ponto máximo, esse ápice, onde se acredita que aquele ou aquela que chega até lá, e na nossa cultura muito mais aquela, a mulher é criada desde pequeno lá brincando com as panelinhas, né? Com o fogão, e desde pequeno parece que a gente já quer acostumar, aí depois a gente quer desacostumar com isso. Mas parece que elas já crescem com aquela ideia de casamento, de família, de eu tenho que encontrar o meu par perfeito. É a busca desesperada do homem por um amor, por um grande amor. Sempre foi possível transformar o amor romântico e o casamento em um falso Deus. Nós vivemos em uma cultura assim. As nossas músicas, as músicas que regem essa geração, o teu amor, tem uma música que fala assim: o teu amor virou brinquedo para mim, põe na minha boca o fel e logo em seguida o mel, ou tanto faz. Tem gente que lembrou aí, né, dos bailes E tem uma outra música americana que fala assim: o teu amor me pegou, me envolveu e depois me jogou no inferno. Mas eu sabia a todo tempo que era amor. Como assim? Estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser para sempre seu. Nós estamos crescendo debaixo de uma cultura, isso é muito tempo, isso é a formação de uma ideologia, de uma mentalidade. Nós não estamos vendo essa geração, a gente às vezes, isso é engraçado, é verdade, a gente acha graça, mas na verdade existe uma trama por trás disso. Uma mente maligna que opera um sistema e ele quer formar uma geração dependente, de alguma forma escrava. Há quem diga que os homens, eles usam o amor para obter sexo, e as mulheres usam o sexo para obter amor. As duas formas são uma forma de escravidão. É a corrida desesperada na procura de um amor, de um romance que possa lhe preencher, lhe abastecer. O homem está atrás disso. Nós estamos atrás disso. E quando nós nos afastamos de Deus, isso se torna ainda pior, porque perdemos o sentido e o propósito de vida. Então, na presente era, no momento, aqui que estamos vivendo,
quando não estamos desprovidos de um propósito, de um sentido, de uma razão para viver, nós vamos buscar num romance, numa paixão, num amor, esse sentido, essa significância. Nós vamos buscar preencher isso de alguma forma. Pastor, o que tem a ver esse texto que a gente acabou de ler? Jacó está chegando na terra dos seus familiares aqui. Ele tinha uma palavra profética sobre a família de Isaac, que o mais novo iria reinar sobre o mais velho. Mas Isaac ignora isso e cria os seus filhos, sempre dando mais preferência a Esaú. Só que a gente que conhece um pouco a história, eu não vou poder me alongar aqui nela, depois você pode se aprofundar lá em Gênesis. Mas Esaú, ele era o filho primogênito, mas a profecia dizia que a bênção era para Jacó. Jacó vai, engana o pai, e ele se apresenta no dia em que estava marcado para abençoar o filho. Jacó se apresenta no lugar de Esaú. Ele põe lá o cheiro de Esaú, põe uns pelos nele e engana o pai. E o pai abençoa Jacó ao invés de Esaú. Por conta disso, Jacó passa a ser odiado pelo seu irmão, e o seu pai fica triste com aquilo e ele se torna um fugitivo. Ele nunca teve o amor do pai em casa, perdeu o amor da mãe que acolhia ele, e tinha o ódio do seu irmão. Tudo dando errado para a vida de Jacó. Ele chega nas terras da família da mãe dele, se encontra com o espertão Labão, que corre, dá um abraço nele, já vai logo fazendo uma proposta: você não vai ficar aqui sem ter um salário. O que você quer? Jacó já tinha se apaixonado de primeira por Raquel. Não precisava nem saber quem era ela, ele só olhou. Labão pergunta: o que você quer para trabalhar para mim? Percebendo a habilidade de Jacó, ele nem pensou, ele disse: Raquel, eu quero ela. E ele falou: então faz, eu quero Raquel. E Labão disse: olha, melhor eu dar para você do que dar para outro. E aí começa a busca desesperada de Jacó pelo seu grande amor. Ele vai trabalhar 7 anos por ela, o que, se fôssemos colocar aqui 7 anos de salário na época, era considerado uma fortuna para se trocar por uma noiva. Era muito dinheiro, e muito mais numa época que se casava por status, se casava por acordos. Mas Jacó vai contra tudo isso, e ele está casando e está querendo Raquel, porque uma paixão desesperadora arrebatou ele. É isso que ele quer. Ele não quer Raquel porque ele a ama simplesmente, mas ele quer porque ele olhou para Raquel e disse: se eu tiver Raquel, é capaz de que ela possa preencher todas as frustrações que eu tive, não tendo o amor do meu pai, agora sem o amor da minha mãe, odiado pelo meu irmão. Todas essas frustrações vão se resolver em Raquel. As pessoas que estão à procura de um romance desse nível, elas provocam um verdadeiro endeusamento desses seus possíveis pares, e elas colocam todas as suas expectativas nisso. Elas depositam todas as suas necessidades nesse romance. Estamos muitas vezes fazendo como Jacó, dispondo de tudo para ter o nosso objetivo de satisfação. A resposta dele foi imediata: eu quero Raquel. A gente sabe que quando se cumprem os 7 anos, e Jacó diz que ele nem viu os anos passarem. E o que ele fez quando acabou os 7 anos? Ele foi cobrar a promessa de Labão. E aí, como era de praxe, Labão deu uma festa. Jacó participou da festa, tomou muito vinho. Quando chegou a noite, Labão entregou a filha dele toda com um véu bem grosso, para ninguém ver quem era. Jacó foi, se deitou com ela, teve relação, e quando ele acordou, era quem? Era Lia.
Mas Jacó fica furioso e ele vai lá com Labão e diz: mas você não disse que ia me dar Raquel? Se você for ler o texto, Labão não disse sim para ele. Labão não disse sim. Labão disse: é melhor eu te dar, é melhor eu dar para você do que dar para outro homem. Mas Labão não disse sim, mas Jacó ouviu sim. Porque quem está desesperadamente à procura de um grande amor, apenas com a intenção de satisfazer o seu vazio momentaneamente, vai ouvir o que quer ouvir. Labão não disse sim, mas Jacó ouviu sim. Quantos de nós aqui, talvez aqui não tenha isso, né? Mas a gente já viu aquela moça olhando para a gente e ela nem olhou. Não, ela olhou sim. E foi um olhar diferente. Existe um olhar diferente? Não, ela me deu bola. Ela deixou a cadeira vazia do lado dela. Ela nunca faz isso. Eu cheguei no culto, a cadeira ao lado não estava ocupada. A gente vê coisa onde não existe. Não é verdade? O romance faz isso com a gente. Hollywood, a cultura do nosso tempo, nos ensina a ver coisa onde não existe, a ficar procurando declaração onde não existe. E aí a gente fica dizendo: ah, mas não está rolando, está rolando a química. Está rolando a química. Eu percebi isso. E tem uns cupidos ainda, né? Os cupidos às vezes sentem, sem a gente sentir nada, eles sentem por nós. Você não está percebendo, rapaz, acorda. Está na sua ela. Está onde? Jacó ouviu sim, cara. Labão nem tinha dito sim. Porque quando a gente está desesperadamente à procura de um romance que para nos preencher, simplesmente, a gente ouve coisas que ninguém falou. Essa é a corrida dos nossos dias. Estamos à procura de algo que homem nenhum, que realização nenhuma pode cumprir. Não pode. Não importa o quanto nós iremos colocar nossas esperanças em Raquel, quando a gente acordar no outro dia, vai estar lá Lia. Não importa. Jacó só queria se deitar e fazer sexo. Então ele nem preocupou quem era. No outro dia ele viu que não era Raquel, porque na verdade ele queria a beleza, o desejo que estava todo depositado em Raquel. Ele queria ela de qualquer forma. E não importa quanto ele colocou suas expectativas nela, quando ele acordou, não era Raquel, porque ninguém podia satisfazer o vazio dele. Talvez a gente pense que isso é possível. Talvez porque o mundo e a nossa cultura está tão enraizado, e a gente cresceu nessa perspectiva, e a gente quer ensinar os nossos filhos a terem um romance assim, e a gente fica frustrado, talvez porque não encontrou um romance assim, e a gente cresce frustrado, até às vezes casa frustrado. E essa palavra é tanto para quem está solteiro quanto para quem está casado, porque tem gente que casa e vive também numa corrida frenética, procurando se satisfazer plenamente no seu esposo ou na sua esposa, e não vai conseguir, porque só Jesus pode nos amar de uma maneira plena. E se você se encontra com o amor dele plenamente, você não precisa de mais nada. Você não vai depositar suas expectativas em ninguém. Isso não quer dizer que você vai amar menos a sua esposa, mas isso quer dizer que você vai amar mais a Deus do que qualquer outra coisa. Do que qualquer outra coisa. Essa corrida desesperada, ela não tem fim. As pessoas cansam. E hora ou outra a gente atende pessoas cansadas, porque elas estão buscando um grande amor que lhes preencha, que se torne a grande realização das suas vidas. Existe uma figura aqui nesse texto que talvez tenha sido a parte mais prejudicada. O nome dela é Lia. Ela era a filha feinha de Labão. A Bíblia diz que os olhos de Lia eram baixos,
E quando a Bíblia compara os olhos baixos de Lia, em seguida ela fala que Raquel era muito linda. Então essa comparação em seguida nos fala que a Bíblia estava querendo dizer que Lia não era tão formosa como Raquel. Ou melhor, a beleza de Raquel era tão grande que ofuscava. Lia viveu a vida toda à sombra de Raquel. E Labão sabia que o seu lucro estava todo em Raquel, mas ele tinha que dar um jeito em Lia, porque a filha primeira tinha que casar para a segunda casar. E Jacó, com a sua paixão desesperadora, foi a resposta para Labão. Foi a solução para todos os seus problemas. Mas Lia era a filha mal amada, que não tinha o amor do pai, que vivia vivendo um desprezo em casa. E agora ela se casou. Opa, ela vai resolver os problemas dela. Piorou. Porque agora ela era a esposa mal amada. A Bíblia fala que Jacó preferia Raquel do que a Lia. Preferia os filhos de Raquel. Raquel viveu em casa o desprezo e agora vai viver na casa do esposo o desprezo também. Casamento não resolve a vida de ninguém que está frustrado. Casamento não resolve vazio de ninguém, gente. Casamento não resolve. A menina com 17 anos, eu estou encalhada. Encalhada onde, gente? Você precisa ancorar o seu barco em Jesus Cristo, se apaixonar por Ele. Tem gente desesperado por causa de um casamento. Eu não quero aqui diminuir a sua importância, mas tem gente que não dorme, tem gente que só fala nisso, e tem gente que condiciona toda a sua vida por aí. Olha, está chegando, olha pastor, estou aqui na RUG já há 10 anos, foram os melhores 10 anos da sua vida, mas do meu não foi não, porque eu ainda não casei. Ainda não casei, pastor, pode ter sido os melhores para o senhor, mas para mim não foi não. Como não foi? A sua realização todo esse tempo está em quem? Você se encontrou com quem? Lia agora era a filha mal amada também pelo esposo. E tem um relato muito triste na Bíblia. E eu queria ler com você para a gente ver aqui, ó. Se você tem a sua Bíblia, você vai ler comigo. Gênesis 29, 31. Vamos ler? Gênesis 29, 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, engravidou. Ao passo que Raquel era estéril, concebeu, pois Lia, deu à luz a um filho, a quem chamou de Rubem, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez, segundo filho, e deu à luz. E ela disse assim: soube o Senhor que era preteira, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, de Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz a um filho, e disse: agora desta vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz a 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. 3 filhos que ela foi lamentando. Agora sim Jacó vai olhar para mim. Agora sim ele vai me amar. Raquel Lia lá no seu tradicionalismo, buscando ser a bela dona de casa, bela, recatada do lar, só engravidando. Meu marido vai me amar porque eu posso dar filhos para ele. Tem gente que pensa que filho segura casamento, né? Deixa eu engravidar logo aqui que ele vai ver para onde é que ele vai fugir de mim. Esses dias, um dia desse eu ouvi uma irmã dizer isso: olha, por isso que eu resolvi logo o meu lado, engravidei, e agora ele não tem para onde correr. Lia estava lá no seu tradicionalismo pensando: vou dar filhos para Jacó. E todo filho que ela tinha, ela dizia: agora sim o meu marido vai me amar. Segundo filho: agora Deus viu minha aflição, meu desespero. Terceiro filho: agora sim a nossa família vai se unir. O foco de Lia estava errado. Talvez aqui a mais prejudicada é a que apresenta maior progresso também, porque no final ela tem um 4º filho, quem ela vai dar o nome de Judá. E ela diz assim: olha,
Olha o que ela fala. Agora finalmente, ou melhor, engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz a outro filho, disse: desta vez, o que ela fala? Desta vez louvarei. Leia aí na sua Bíblia: desta vez louvarei ao Senhor. Assim lhe deu o nome de Judá. Lia vai ser a mãe pré-histórica do próprio Messias, porque ele vem da linhagem de Judá. A desprezada, a mal amada, vai dar origem a uma linhagem messiânica. Ela reconhece que só em Deus ela podia preencher o seu vazio. Ninguém pode preencher esse vazio que você tem. Quando nós tentamos depositar em algum romance as nossas expectativas, certamente nós iremos nos frustrar. Certamente. Jacó quis fazer isso com Raquel. Ele pensava assim: se eu tiver Raquel, então os meus problemas de carência estão resolvidos. Uma música popular dos nossos dias diz o seguinte: se você não é ninguém, você não é ninguém até que alguém o ame. As mulheres que estão buscando um relacionamento como respostas para as suas necessidades, e os homens que se escondem atrás dos seus relacionamentos casuais sem compromissos, ambos são escravos e revelam com isso o mesmo vazio. A cada filho que Lia tinha, ela revelava o seu vazio. Ah, se ele olhar para mim. Ah, se ele que me quisesse. Ah, se eu me casasse. Ah, eu resolveria todos os meus problemas. Não tem nada de errado em casar ou em formar uma família. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você não se encontrar com o amor verdadeiro que é Jesus, Ele é o marido de todas as noivas, de todos os noivos. Ele é o verdadeiro esposo daqueles que ainda não encontraram seu par, daqueles que talvez nunca vão encontrar um par aqui nessa terra. Ele é o marido de todos nós, e Ele também é o marido daqueles que já se casaram. Ele é o Deus de graça. Ele não somente olhou para Lia porque ela era desprezada, mas Ele foi para ela. Ele não somente atendeu uma mulher em condição de desprezo, mas Ele foi para Lia o que Ele é para todos nós. Porque a história de Lia aponta para a nossa história. A Bíblia toda conta uma única história que aponta para Jesus. E essa história está dizendo a mesma coisa: eu me casei com vocês, e uma vez que você se relaciona comigo, uma vez que você se encontra com o meu amor, você não precisa de mais nada. Nada. Você não precisa de um casamento para te preencher. Você não precisa de uma realização pessoal, financeira para te preencher. Se você casar, você vai casar inteiro. Se você for trabalhar, você vai trabalhar inteiro. Você pode ter tudo, mas nada vai ter você. Nada vai ser a sua vida, a sua razão. Nada você vai depositar as suas expectativas ou as suas necessidades, porque você já se encontrou com Ele, e Ele te preencheu por completo. O que Jacó fez foi o que Lia também fez. Ele, no seu desespero por um amor apocalíptico, um amor que pudesse finalizar todas as suas obsessões, todos os seus desejos, Lia lá no seu tradicionalismo, mas da mesma maneira vazia. Porque somente Deus nos amou e nos ama de uma maneira plena, absoluta. Só nele. Ele não oferece o seu coração em pedaços. O seu amor não é desesperado. O seu amor não tem nada a ver com o amor dos nossos dias, com o que Hollywood tenta explicar. Nós precisamos ser a geração que vai se ocupar em conhecer o verdadeiro amor, e não vai perder o tempo correndo atrás de uma paixão, de um amor que possa lhe preencher. Ele nos amou de uma maneira plena. Gênesis conta que Deus chamou Abraão, e Deus disse: Abraão, sai da tua terra e sai do meio da tua família e vai para onde eu vou te mostrar. Abraão saiu sem saber para onde ia. É por isso que ele é o pai da fé, porque ele acreditou, sem ter nenhuma história prévia, sem ter nenhum testemunho antes. Ele foi, sem ver. E depois Deus chama Abraão de novo. O segundo chamado de Abraão é dizendo: Abraão,
você vai sacrificar o seu filho para mim. Note uma coisa: Deus não pediu para Abraão assassinar Isaac, Ele mandou Abraão sacrificar Isaac. Para o judeu, isso tinha um peso muito sério. Primeiro porque depois nós vamos ver, após Abraão, e é por isso que ele teve fé, porque o primogênito, depois, para o povo de Israel, Êxodo vai relatar isso e outros livros como Números, o primogênito ele pertencia a Deus. Deus, a partir de então, por causa do pecado do povo de Israel, ia pedir todo o primeiro filho, tudo que fosse primeiro. É por isso que a última praga do Egito, inclusive, foi matar os primogênitos. E tudo, as guerras, em tudo, o primeiro era de Deus agora. A não ser que um sacrifício fosse pago por resgate. Abraão ia ser o precursor disso. Ele ia abrir a janela para isso. Mas outra coisa, naquela época, a sociedade não era tão individualista como a nossa. Hoje, uma pessoa bem-sucedida, o que retrata o sucesso de uma pessoa é o quanto ela alcançou, o quanto ela conquistou. Mas naquela época, o sucesso estava ligado ao clã, à família. Por isso, o primogênito era muito importante. O primogênito ia herdar tudo, todas as terras, toda possessão, toda a riqueza da família estava depositada no primogênito. Então, ter um primogênito era o ápice. Toda a esperança de sequência estava depositada no primeiro filho. Então, pedir o primogênito para Abraão era algo muito alto. Era como tirar as mãos de um cirurgião. Era isso que estava se pedindo para Abraão. O seu filho. Abraão vai para o monte obedecer a Deus. Ele não diz, eu vou matar o meu filho. Eu não acredito que ele pensa assim. Ele pensa, Deus me mandou fazer uma coisa, é Ele que vai fazer, não sou eu, porque eu não consigo. Eu acredito que Ele é um Deus santo, mas eu acredito também que Ele é um Deus de graça. Isso está provado porque Abraão fala para os seus servos antes de subir, esperem aqui que eu e meu filho vamos voltar. Ele sabia que Deus era santo e ia fazer justiça à sua santidade, mas ele sabia também que ele ia se encontrar com Deus de graça. Não me pergunte como, mas Abraão teve experiência com a graça de Deus naquela época em que a graça não era a dispensação dos dias. Ele não estava vivendo sobre a graça, mas ele se encontra com ela. Ele sobe o monte, ele leva o seu filho, e quando ele pega a faca para matar o seu filho, ele ouve uma voz. E a voz diz para ele, Abraão, pode parar. Eu já sei que o seu coração é meu. Não precisa mais. O sacrifício foi interrompido por uma voz que viu a obediência do coração de Abraão. Anos depois, um pai voltaria a um monte parecido. Só que agora não se ouviria mais nenhuma voz para interromper o sacrifício. Ele iria levar o seu único filho para morrer pelo pecado da humanidade. E nenhuma voz lhe interrompeu. O seu filho morreu, e a única voz que se ouviu daquele monte do Calvário foi: meu pai, por que você me desamparou? Não existe maior expressão de amor do que essa. Ele nos amou na totalidade. Ele foi para o monte e nenhuma voz foi capaz de interromper o seu sacrifício, porque ele foi movido por um amor na sua totalidade. Nós não precisamos buscar nenhum outro amor para nos satisfazer. C.S. Lewis diz que se em nós encontramos algum vazio que esse mundo não é capaz de preencher, certamente isso é uma resposta de que somos de outro mundo. Não pertencemos a esse mundo. Fomos amados por Ele. Nossos olhos devem estar nele, no que Ele fez, no que Ele ainda fará. Nosso coração só pode ser preenchido nele. Nenhum amor, nenhum romance, nenhuma realização pessoal pode preencher o seu vazio. Ainda que você ponha todas as suas esperanças em alguma Raquel da sua vida, se você não corrigir isso, você sempre vai se acordar com Lia. Sempre vai se decepcionar.
Ele nos amou. O sacrifício pleno já foi estabelecido. Jesus morreu por mim, por você. Não existe maior demonstração de amor do que essa. Por mais que alguém tente expressar o amor de uma maneira bonita, de uma maneira singela, e tudo isso é válido, mas nada substitui o seu sacrifício. Nada, nada, nada. Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu queria nessa tarde, e eu sinto no meu coração de orar por algumas pessoas que de alguma forma depositaram suas expectativas em alguma realização, em algum romance. E talvez algum dia você disse assim: o dia que eu encontrar um par perfeito, eu vou resolver todos os meus problemas de carência, toda a minha decepção que eu tive na minha família, todos os meus problemas. Se eu me encontrar com a pessoa perfeita e tiver o casamento dos sonhos, eu quero te dizer que isso nunca vai acontecer. Se um dia você achar que está vivendo isso, você vai acordar no outro dia e a realidade vai te mostrar que você continua vazio. Mas se você se encontrar com Ele antes de qualquer realização que você venha a ter na vida, você vai poder desfrutar delas de verdade, porque você se encontrou com o seu único e verdadeiro amor. E eu queria orar por você que pode estar marcado, que sofreu por um casamento, ou por um romance, ou por um envolvimento. Quantas jovens eu vejo chorando porque conheceram pessoas pela internet, ou sei lá onde, e estão machucados, e se envolveram sexualmente, mesmo que por uma janela virtual. Quantos podem estar machucados e marcados porque foram em busca de alguma razão que você acreditou que podia te preencher, mas não preencheu você? Olha, eu queria orar por você, porque eu sinto da parte de Deus que Deus quer derramar cura nesse lugar hoje. Deus quer desfazer marcas na alma, laços de alma. Se você é alguém que buscou em um romance, em uma realização, ou até mesmo se deparou com divórcio, eu queria orar por você. Se você quiser, eu não conheço a razão, mas se alguma razão te move a vir aqui na frente, eu queria orar por você por isso. Eu queria orar por você. Feche os seus olhos, porque o Espírito Santo vai curar muitas pessoas aqui nessa tarde. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo, nós queremos fazer a nossa declaração ao Senhor nessa tarde. Abra sua boca onde você estiver. Há uma liberação de cura sobre esse lugar. E eu sei que o Espírito Santo quer tratar algumas pessoas aqui sobre a sua vida, marcas. Existem pessoas aqui que foram marcadas há muito tempo atrás por relacionamentos que frustraram, pessoas que depositaram todas as suas esperanças num namoro, num casamento, num romance, numa realização. Espírito Santo, apresenta o seu amor para nós nessa tarde. Apresente o seu amor para nós nessa tarde. Apresente o seu amor para nós nessa tarde, Espírito Santo. Por mim, grande é o teu amor, grande é o teu amor por mim, grande é o teu amor, grande é o teu amor por mim. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer meu coração.
que já provei, eu quero conhecer meu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me. Que essa seja a sua oração nessa tarde. Você e eu, nós possamos conhecer qual é a largura, qual a profundidade, qual a altura do seu amor. Tudo que já provei, eu quero conhecer.